E ontem, durante um evento, Lula disse que o plano do PCC era uma armação de Moro. Vamos rever o trechinho. Eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Parlamentares repudiaram a fala de Lula. Marcel Van Hatten escreveu, aspas, armação é você, Lula, que deveria estar cumprindo pena na cadeia em vez de ficar caçoando da vida de quem combateu o crime, quando juiz e hoje é perseguido por criminosos de todo tipo. O senador gaúcho, general Mourão, disse que faltou equilíbrio emocional a Lula, aspas. O presidente da República demonstra que está lhe faltando o devido equilíbrio emocional para lidar com as responsabilidades do cargo que ocupa. O senador Sérgio Moro é um homem de honra. Para Deltan Dallagnol, Lula atacou as instituições e o caso é de impeachment. Lula disse que a investigação do atentado do PCC contra Sérgio Moro é uma armação do Moro, atacando as instituições e agindo de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, o que configura crime de responsabilidade. Eu quero dar as boas-vindas aqui a Kim Paim, muito boa noite, seja bem-vindo. Eu quero ouvi-lo em relação aí a essas declarações do presidente Lula de ontem, que desqualificou toda a operação da Polícia Federal, que desmantelou o plano do PCC para, inclusive, matar Sérgio Moro, família e autoridades. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Silvio Navarro. Boa noite aí a todos os telespectadores. Essa questão aí do Lula ela é bem interessante, porque se você olhar assim a cadência dos fatos, no dia anterior o Lula já tinha concedido aquela entrevista para o Brasil 247, que teve uma repercussão horrível. Depois, o timing da coisa, tivemos a operação da Polícia Federal e o Lula voltando com essas declarações. Quando você para analisar tanto o engajamento contrário às falas do Lula, seja através de pessoas comuns, seja através de políticos, seja através de jornalistas. E quando você olha as pessoas que saíram em defesa do Lula num primeiro momento, ali após a entrevista do Intercept, tentando colocar algum tipo de contexto para falar que não, Lula não está agindo com revanchismo, ele não está agindo de uma forma odienta, né? Tá tudo nos conformes, ele está falando do período que ele estava preso, isso não é mais. E aí tentaram, às vezes, até focar na questão do palavrão que ele falou, tentar fazer até comparações com outros políticos. E aí o tempo vai passando, e aí toda aquela defesa, várias pessoas pontuando que, olha só, o Moro é quem tem que estar agradecido. Foi a Polícia Federal do Lula que o salvou. Foi a Polícia Federal do Lula que salvou a vida do Sérgio Moro e de sua família. E aí o dia passa e o Lula ele derruba a tese de todos os seus aliados, seja o ministro da Justiça, seja o senador Humberto Costa, que viralizou bastante a postagem que ele fez nas redes sociais, influenciadores digitais como o Felipe Neto, o Guga Noblar, e todo mundo ficou se perguntando, e aí agora? Foi o Lula ou não? Porque o Lula está falando que foi uma armação tudo que aconteceu. Eu concordo com a maior parte dos políticos que diz que não são declarações compatíveis com o cargo, e eu acho que isso levanta uma questão que é exatamente essa. Será que o Lula está apto para exercer o cargo? Esse ponto, inclusive, ele foi amplamente debatido pelo que algumas pessoas hoje em dia chamam na turma do consórcio, né? Um grupo aí de jornalistas que tem algumas opiniões meio controversas, grande parte do tempo elas divergem do que você vê em parte das redes sociais, eles sempre olham para o governo do PT, eles sempre olham para o Lula com os olhos, não sei, um pouco mais carinhosos, tentam dar sempre uma segunda chance, e alguns jornalistas questionaram, pô, isso aqui não está condizente com aquele discurso de campanha, aquele discurso que vamos unir o Brasil, vamos ter uma frente ampla, né, o amor venceu, e teve uma jornalista que viralizou bastante falando, isso aqui para mim está parecendo um hashtag vingativo.
Outro veículo de comunicação que circula amplamente pelo Brasil soltou alguns artigos, num deles questionando a saúde emocional e psicológica do Lula, porque eles pontuavam que alguns deputados do PT, alguns aliados do Lula falavam, não, era só você tem que entender, é porque esse assunto marcou a vida dele, que ele ficou preso, aí teve a história do neto, né, que ele perdeu, não pôde ver, a ex-mulher, o irmão. Só que assim, todo mundo passa por traumas, todo mundo tem problemas, só que a gente está falando não de um cara que vai gerenciar uma empresa ou que vai trabalhar para alguém, não que o presidente da República não trabalhe para os brasileiros, mas a gente está falando do cargo mais alto da hierarquia federal, né? E o Brasil vem dessa tradição que você vê desde o Império, a figura, né, central que tenta dar um direcionamento para o país, e você se pergunta, será que esse cara ele realmente está apto para exercer essa função? Você vê que a declaração dele foi tão forte que senadores, ministros, eles tentaram entrar em campo a todo momento, já tentar conter algum tipo de dano num primeiro momento após a entrevista, e depois as últimas falas não tiveram nem o que falar. Você observa o vídeo, as pessoas assim em volta, se você olhar para a cara do Renan Calheiros, você vê que o Renan Calheiros está se perguntando o que é que está acontecendo aqui. Acho que um dos melhores momentos é analisar o vídeo do Lula assistindo às expressões faciais do senador Renan Calheiros. E aí você olha toda essa situação, esse destempero do Lula, e quando você vai olhando a agenda econômica do governo, o próprio lidar com o legislativo, seja o Senado, seja com a Câmara, temos 83 dias, eu acho que completam hoje, onde nada avança, nenhum projeto entrou em votação, e para encerrar aqui, eu fico me perguntando, será que aquele véu que ainda restava em torno do Lula, aquele véu de incerteza sobre, será que o Lula, ele realmente, né, tá meio, né, não tá batendo muito bem da cabeça, né, porque ele já governou 2 vezes, acho que ele tá apto, mas será mesmo que ele tá apto? Existia, acho que ainda uma parte da sociedade que tinha essa dúvida, e agora eu acho que isso pode meio que estar caindo por terra. E o vice-presidente, Geraldo Alckmin, discorda da teoria da armação. Ele cumprimentou a Polícia Federal pela operação que desmantelou o plano do PCC e disse que também é alvo de ameaças semelhantes. Alckmin afirmou ainda que combateu o PCC em parceria com o presidente Lula. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Ao tempo em que fui governador do estado de São Paulo, outras investigações já haviam revelado ameaças desse tipo direcionadas a mim e a meus secretários de Estado. As razões para isso são muito claras. Ao longo dos anos, trabalhamos incansavelmente, inclusive em parceria com os governos do presidente Lula, para melhorar a segurança de São Paulo. Um trabalho que envolveu, valorização de policiais civis, militares, científicos. 2, criação da carreira de agentes penitenciários. 3, aplicação de tecnologias como bloqueadores de celulares em unidades prisionais e integração de câmeras de monitoramento, Detecta. Silvio Navarro, muito boa noite. Até o momento, aí, nenhum aliado do presidente veio a público endossar a fala absurda de ontem, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Boa noite, Paula Leal, nossa âncora, mestre Augusto Nunes, a querida Ana Paula Henkel, muito bom ter você com a gente hoje aqui em Paim. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Paula, começando pela declaração do vice-presidente e o ex-governador Geraldo Alckmin. Essa fala dele vale tanto quanto aquela que ele disse lá atrás, quando, olha, essa quadrilha quer voltar à cena do crime e, na última eleição, ele praticamente voltou atrás. Ele rasgou o que havia dito. Ou seja, palavras ao vento, o PCC cresceu e se expandiu como uma verdadeira multinacional do crime, justamente nos governos do PSDB, justamente nos governos dele. É mentira, aliás, alguns dos maiores ataques do PCC à Polícia Militar do Estado de São Paulo, a bases da Polícia Militar, a carros na rua, homens fardados, aconteceram no governo Geraldo Alckmin. Bom, PCC hoje tem
40 mil integrantes, nós temos falado isso aqui nos nossos programas. Ontem entrevistamos o promotor Lincoln Gaquia, também vítima, né? Também um dos alvos do plano de extermínio e quem mais conhece o PCC hoje, porque combate essa facção há décadas lá de Presidente Prudente. E ele falou, o PCC lucra, por exemplo, só com narcotráfico, embarque de drogas partindo daqui, dos nossos portos, cerca de 600 milhões de dólares por ano, isso sem falar no roubo de cargas e no sofisticado sistema de lavagem de dinheiro internacional. Portanto, Geraldo Alckmin dizer isso é mais uma bravata, não vale nada, palavras ao vento. Bom, sobre o Lula, também já falamos bastante sobre a irresponsabilidade, estou tomando até cuidado com as palavras hoje, para se referir a essa fala dele que só escalou, só tem escalado. As críticas contaminaram, inclusive, o dito consórcio da imprensa. Entrou em parafuso. A base parlamentar dele, não só nas redações, mas a base dele não só nas redações, mas a base parlamentar dele também entrou em parafuso. Os deputados, os senadores não sabem o que dizer. Como é que fica o Flávio Dino numa história dessas? Afinal de contas, ele foi o primeiro, ele se antecipou a dizer que a Polícia Federal tinha salvado Sérgio Moro. Como é que fica a Gleisi Hoffmann e aquele tweet que ela despachou nos últimos dias? Fica muito ruim a situação. Acho que o Kim toca num ponto interessante. Já é hora de questionar as faculdades mentais do presidente, saber se ele está em boas condições de saúde, se está tudo bem com ele, porque, em tese, tem um longo mandato pela frente. A saber se essas falas vão continuar escalando, Paula, a ponto dele mesmo se autopromover o impeachment, se auto-empichar. Ana, ainda por causa dessa fala do presidente, hoje o Partido Novo denunciou Lula à Procuradoria-Geral da República pelo crime de prevaricação, que é quando o agente público falta com seu dever para atender a interesses pessoais. É curioso porque um dos pontos mais criticados, né, pelo consórcio e pelos militantes da imprensa em relação ao presidente Bolsonaro era uma suposta falta de decoro, né? Não ter ali a apresentação presidenciável que todos esperavam e esperam de um presidente. E agora parece que isso sumiu aí na base aliada do governo. Ontem eu fiz essa pergunta, será que o presidente, o Lula, está com as suas faculdades mentais aptas para governar o país, para ser chefe do executivo, comandante das Forças Armadas? Até agora ninguém voltou atrás, né? Todos aqueles que empurraram a falácia de que este governo, esta operação da Polícia Federal do Lula, nós sabemos muito bem que essa operação ela vem sendo destrinchada aí desde o ano passado. As investigações entraram num curso maior esse ano, mas que ela começou no ano passado. Entrevistamos aqui, como o Silvio disse, o promotor Lincoln ontem. Eles não voltaram atrás. Eles continuam em absoluto silêncio depois de serem desmentidos pelo chefe, né? Eu acho que nós falamos à exaustão ontem sobre isso. Eu só continuo repetindo as perguntas que eu fiz ontem. Diante dessa barbaridade que o Lula disse, onde está o senhor Rodrigo Pacheco? Ele não tem absolutamente nada para falar sobre isso, oficialmente, no Twitter, nas redes sociais. Eles amam redes sociais, eles amam o YouTube, eles amam uma câmera de televisão. Vocês não têm nada para falar sobre isso, Rodrigo Pacheco e qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles, durante 4 anos, falaram sobre absolutamente tudo, cada passo do presidente Jair Bolsonaro, e estão em absoluto silêncio desde aquela entrevista que o Lula disse que ia ferrar, né, para não repetir a palavra que ele disse, com o Sérgio Moro, que ele só pensava em ferrar com o Sérgio Moro. Veio aí a publicidade da operação da Polícia Federal. Lula piorou a situação ainda mais, dizendo que tudo era uma armação do Moro, e hoje nós estamos falando do Moro, Sérgio Moro, senador da República. O senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele não tem absolutamente nada para falar, né, para comentar sobre
infeliz, né, e bárbara fala do presidente da República, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal vai se pronunciar sobre isso também? Augusto, o senador general Heleno foi até bastante cortês, né, quando disse que faltou equilíbrio emocional a Lula, porque só nessa semana foram 2 declarações infelizes do presidente com o mesmo alvo, né, o senador Sérgio Moro. Infeliz é até uma palavra branda, né? E quando você diz que faltou equilíbrio emocional, você está educadamente duvidando da sanidade mental de quem fez a frase. Olha aqui, eu andei procurando algo parecido e cheguei à seguinte conclusão: ninguém jamais, nem o presidente da República, disse em público algo parecido com a palavra que os jornais não puderam publicar. Todos publicaram. A Folha, por exemplo, gosta de publicar palavras fortes ali para chocar os leitores, mas não teve coragem de botar na boca do Lula o F, reticências, ou ferrar. Nenhum presidente jamais disse essa palavra em público. Já é motivo para duvidar da sanidade mental do Lula. Está chorando demais e está dizendo barbaridades. Os petistas que leram mais de 5 livros, eles gostam de dizer que o Lula, ele compensa a falta de leitura, a falta de conhecimentos com uma extraordinária intuição política. É um intuitivo genial. Intuição, ele não percebeu o que isso provocaria. O Lula, em menos de 1 minuto e meio, vou repetir o que eu disse ontem, ou em pouco mais de 1 minuto, insultou a Polícia Federal, né? Desonrou a Polícia Federal, insinuou que a instituição é controlada pelo Sérgio Moro, transformou a Polícia Federal em suspeita e absolveu o PCC. PCC é a vítima. Deixou sem discurso o PT, é isso que vocês estão dizendo. A Gleisi, eu pedi que procurasse hoje alguma declaração no Twitter, 0, porque o Lula havia dado uma aula de civilidade e depois deu uma aula de grosseria enlouquecida. Não vai comentar isso aí. O Lula se candidatou. Ontem a testemunha de defesa do PCC. Eu, se fosse advogado do PCC, arrolava como testemunha de defesa, porque ele está dizendo que culpado é a Polícia Federal, PCC é inocente. Deixou claro que o presidente e o PCC compartilham o mesmo sonho. Todos eles querem reticências, o Sérgio Moro e o promotor de São Paulo, que lida com o crime organizado com admirável coragem e pertinácia, né? Ele combate mesmo. E está ficando gagá. Vamos falar as coisas como elas são. Está ficando. O PT desconfia disso, não sabe o que fazer. Quem faz declarações sem sentido é candidato a um exame clínico, sim. Claro, se eu começar aqui a falar coisas desse tipo, né, acontece aí a polícia chega ao morro, desbarata uma organização criminosa, prende todo mundo, e eu chego aqui e digo, olha que está errado. Porque, segundo o ministro Edson Fachin, não se deve entrar no morro sem autorização do Supremo. Primeiro erro. Segundo, esses rapazes não foram pegos em flagrante, embora eles estivessem com metralhadoras, canhão, bazuca, não interessa. Portanto, errada está a polícia. O Fachin é capaz de dizer isso, ele proibiu incursões policiais em redutos do narcotráfico. Portanto, o que o Lula fez ontem, eu não vejo paralelo. Aí tentei buscar no passado, não achei. Espero que no futuro não apareça nada. E também quero comentar ligeiramente o caso do Alckmin. Silvio disse tudo. Ninguém acredita na palavra do Alckmin depois que o homem que acusou o Lula de querer voltar à cena do crime voltou junto. E começou a gritar, Lula! Né? Virou quadro de programa humorístico.
e também a falar gaúcho. Trabalhadores do Brasil. Quem faz isso também está buscando um exame psiquiátrico. Mas a doença já está diagnosticada, é oportunismo agudo. Ele quer se diferenciar do Lula, porque ele confia no fator biológico, né? Foi beneficiário disso quando era vice do Mário Covas. Então eu também fui ameaçado. Se é que foi ameaçado, parou de ser ao fazer um acordo com o PCC. O PCC não foi por acaso que interrompeu aquele ataque, né, o mais agressivo da história contra São Paulo. E mais, se ele continua assustado com possíveis ações do PCC, pode ficar tranquilo. É só pedir ao Lula que o coloque entre os participantes do diálogo cabuloso, a que se referiu aquele jovem, né? Jovem que, coitado, deve ter começado a vida roubando celular para tomar uma cervejinha no bar da esquina, como disse, em outra frase que exige psiquiatra por perto, o presidente Lula.